Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula para falar sobre manutenção em colhedora de cana. Para você que faz parte desse segmento de manutenção agrícola, né, ou tem interesse de conhecer sobre esse equipamento, recomendo que você volte e assiste às aulas anteriores para poder entender como que está sendo montado a nossa base de conhecimento. Então aqui, pessoal, a gente dá continuidade, né, à aula 3, que a gente estava falando sobre o sistema do cortador de pontas. Essa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre os componentes mecânicos, tá? E entendendo alguns módulos de falha desse sistema e algumas práticas de manutenção. Então, pessoal, tem aqui essa imagem, tá? Para a gente poder fazer algumas análises. Temos o braço de sustentação do coletor, tá? É nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar o aqui para ficar mais fácil. Então, pessoal, é nessa região onde é fixado o motor hidráulico do coletor, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? O motor é fixado por 4 parafusos, certo? Aqui é para a gente entender, tá? Como que é esse motor. Esse motor contém um eixo cônico, ele é fixado no braço de sustentação. Por que que esse motor contém esse eixo cônico com uma chaveta, pessoal? Então a chaveta aqui, ó, certo? Porque o coletor ele é fixado diretamente no eixo do motor hidráulico, tá? Porque aqui eu tenho a parte do cubo chavetado do coletor com a cava, né, de encaixe da chaveta, certo? Então aqui, pessoal, a gente vai reforçar sobre alguns tipos de manutenção. O que pode estar mais acontecendo aqui, pessoal? Como o coletor ele é fixado diretamente no eixo do motor hidráulico, toda a vibração que esse coletor tiver, ele vai estar transferindo diretamente para o eixo do motor hidráulico, certo? E conforme aumenta esse índice de vibração, pessoal, no coletor, né, aumenta a vibração aqui também. E com isso ocorre o desgaste prematuro dos rolamentos, tá? Do eixo de saída do motor hidráulico. E com esse desgaste prematuro do rolamento, pessoal, a tendência é aumentar a folga, certo? E quando aumenta essa folga, acaba danificando o retentor de saída do eixo, provocando vazamento, certo? Então, por isso, pessoal, que é bastante, na verdade, é muito importante, tá? Que o conjunto do coletor esteja trabalhando de forma balanceada, certo? Para diminuir os níveis de vibração. Porque conforme aumenta esse nível de vibração, além dele transferir para o eixo do motor, como ele está no braço de sustentação, né, essa vibração também pode chegar nessa região aqui, tá, pessoal? Provocando
muitas das vezes, princípio de trinca, tá? E com isso gerando até a quebra do braço de sustentação. Então, pode ser que em algum momento aí você tenha ou tenha tido problema com danificação do motor, né? Vazamento excessivo aqui nesse motor, trinca nessa região aqui do braço de sustentação, pessoal, pode estar relacionado ao nível de vibração do coletor, tá? Esse ponto também ele precisa estar bem fixado, né? Repare que aqui na ponta do eixo ele contém uma certa quantidade de rosca, tá? Que ela é fixada através de uma porca, e tem um orifício aqui onde é feito o travamento dessa porca. Porque se esse conjunto de chaveta trabalhar folgado aqui também, pessoal, pode vir a danificar o eixo cônico do motor hidráulico, certo? Então, por isso que é importante a gente, né, trabalhar com esses coletores, seja o do lado direito e também o do lado esquerdo, pessoal, tem que estar trabalhando, né, de forma balanceada, certo? E aqui, pessoal, falando sobre o disco, né, central, ele é fixado no cubo. Esse cubo ele é fixado diretamente no eixo do motor hidráulico central também, certo? Que é onde o disco ele é fixado nesse cubo, que ocorre da mesma forma, tá, pessoal? Todo nível de vibração, tá, que tiver aqui no disco central, ele é transferido diretamente para o eixo do motor hidráulico, provocando também um desgaste prematuro, né, no rolamento do eixo de saída do motor, certo? E com esse desgaste prematuro do rolamento, aumenta a folga, tá? E o eixo começa a danificar o retentor, provocando o vazamento do motor hidráulico. Ok? Falando um pouquinho aqui, pessoal, sobre falha mecânica, tá? Aqui temos a estrutura, tá, completa do cortador de pontas, certo? Onde eu tenho aqui um coletor do lado esquerdo, ele está instalado de forma errada, tá? Esse coletor aqui não é do lado esquerdo, esse coletor é do lado direito. Como que a gente identifica isso, pessoal? Repare aqui, ó, pessoal, que o coletor, como ele tem a função de direcionar o fluxo das ponteiras de cano para o disco central, ele é feito, tá, através dessa área aqui do coletor, certo? Essa área que entra em contato com a ponteira da cana, sendo direcionada aqui para o disco central, certo? Aqui, pessoal, ó, se você reparar o coletor do lado esquerdo, tá de forma errada. O que está entrando em contato é essa região aqui, ó, certo? Essa região aqui não é para entrar em contato com a ponteira da cana, e sim essa região, certo? Então, por isso que ele foi instalado aqui de forma errada, tá? É uma coisa aqui, pessoal, que às vezes pode passar despercebido, mas eu acredito que o pessoal aqui utilizou para não deixar o equipamento parado, mas sempre vale a pena reforçar que quando tiver a oportunidade, voltar para o sistema original, tá certo? Outro ponto aqui, pessoal, que eu gostaria de destacar, que nem eu comentei na imagem anterior, né? O coletor é fixado através de uma porca e travado, né? E também tem aqui a tampa, tá, de proteção dessa porca. Por quê, pessoal? Porque às vezes entra umidade aqui, pode entrar água e vir a oxidar essa rosca, tá? Dificultando
no momento de fazer manutenção. Por isso que tem que fazer o uso da tampa superior aqui para proteger esse sistema de travamento do coletor, correto? Outro ponto, pessoal, né, é sobre as faquinhas do disco, tá? Tem faquinha faltando aqui no disco central, certo? Aqui a gente percebe que tá faltando uma faquinha aqui, pessoal, né? Só tem um parafuso aí, deve ter quebrado e caído. Aqui já tem faquinha que está desprendendo, certo? Que ela já desprendeu, está fixada somente por um parafuso, ok? Outro ponto, pessoal, que eu sempre oriento o pessoal é o seguinte, é se atentar ao nível de corte, né, das faquinhas. Verificar se a seção de corte aqui tem condições de uso, tá? Porque a tendência dessa seção de corte é ir se desgastando, certo? E quando ele chega a um certo desgaste aqui, em vez de cortar a cana, ele já aumenta o nível de impacto, certo? E com isso pode às vezes gerar a quebra, né, dos parafusos aqui, vai frouxando e em alguns casos chega até quebrar os parafusos, porque ele já perdeu a função de cortar e começa a aumentar o impacto aqui, tá? Nessa região aí, ok? Então, pessoal, é mais para a gente se atentar a esses tipos de falha que pode estar ocorrendo aqui no sistema do cortador de pontas. Aqui, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui para a gente poder analisar junto aqui, tá? Em algum momento, às vezes, né, o pessoal da operação aí solicita para a turma da manutenção instalar um dispositivo, né, fazer a solda aqui de algum material aqui para poder fazer a remoção de acúmulo de palha que vai se juntando no varão de sustentação, certo? Aí às vezes o pessoal costuma fazer esse tipo de ajuste aqui, tá? Só vale aqui, pessoal, ressaltar que qualquer manutenção que às vezes a gente faz aqui, em algum momento a gente está provocando o desbalanceamento desse coletor, tá? E com o desbalanceamento do coletor, tem grande possibilidade de aumentar os níveis de vibração. E com o aumento do nível de vibração, ocorre todos aqueles problemas que a gente já comentou, certo? Outra questão, pessoal, é sobre o próprio desgaste natural, tá? Que pode ir ocorrendo aqui nos coletores, tá? Principalmente nessa região aqui. E com isso, em algum momento também pode estar gerando o desbalanceamento do coletor. Então, vale a pena fazer um acompanhamento aqui, sempre estar verificando, para garantir que o seu sistema esteja funcionando de forma corretamente, certo? Outro ponto, pessoal, tá? É sobre essa imagem aqui, tá? Aqui a gente percebe, né, algumas falhas aí que foram acontecendo ao longo do tempo, tá? E isso tudo pode ter surgido devido aos níveis de vibração do sistema do corte-pontas, tá? Então a gente sempre tem que estar acompanhando para evitar que isso venha acontecer e parar o componente aí, às vezes no momento que o pessoal da operação mais precisa, certo? Essa outra imagem aqui, pessoal, só para a gente fazer uma pequena análise aqui, tá? Aqui houve uma fratura, né? Houve um rompimento aqui do braço de sustentação do coletor. O pessoal aqui fez um ajuste aqui, tá? Para poder esse equipamento voltar em operação, mas que eu costumo orientar aqui é válido, né, pessoal? Né? Não deixar o equipamento parado, certo? Mas qual que é a orientação? Pessoal, aqui se não tiver uma intervenção programada, provavelmente esse tipo de falha pode ocorrer novamente, tá? E vindo a parar o equipamento.
Então, eu sempre converso com o pessoal que é o seguinte, né? Quando identificamos qualquer tipo de falha potencial em um equipamento, tá, pessoal? Nós não podemos aceitar que essa falha se torne, né, uma falha funcional, que isso venha afetar a função, tá, do sistema, certo? Porque quando isso ocorre, pessoal, né, isso para o equipamento, certo? Então, quando a gente identifica qualquer falha potencial, é necessário que a gente programe, tá? Entre em contato com o pessoal da programação, faça a programação desse item e realize, né? Execute para que essa falha não venha acontecer e parar o equipamento, certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa quarta aula, né? Eu acredito que a gente focou bastante na questão da parte mecânica desse sistema, certo? Nos próximos vídeos aí a gente vai continuar falando sobre o sistema do cortador de pontas, mas a gente já vai entrar um pouquinho na parte hidráulica do sistema, tá? Como que acontece, tá? Conhecer os componentes e a função de cada um, tá bom? Então aqui, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, tá? Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que junto a gente vamos formando junto essa base de conhecimento aí e cada vez fortalecendo cada vez mais, tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado.